Você já ouviu falar do Brazilian Storm? Uma verdadeira tempestade que tomou conta do circuito mundial e colocou o Brasil no topo do esporte. Hoje nesse vídeo eu vou te contar como tudo começou, como foi essa revolução e por que o surf mundial nunca mais foi o mesmo. Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo Surf. Cara, mais um episódio da nossa série No Intervalo das Ondas. E cara, hoje eu vou contar um pouco sobre o Brazilian Storm, a tempestade que mudou o cenário mundial, o cenário do surf mundial, e que tem uma história muito boa sobre você superar seus limites, quebrar barreiras e seguir sempre em frente, dependendo das críticas. Então já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Desde o início do Campeonato Mundial de Surf, lá nos anos 60, nos anos 70, o surf era dominado por australianos, por americanos e por havaianos principalmente. Essa rapaziada meio que, cara, dominava o circuito, era sempre os mesmos surfistas, tá ligado? Assim como acontece hoje em dia com o Brazilian Storm, né? Desde 2014 o Brasil vem dominando. Naquela época eram os australianos, os americanos e os havaianos. E devido à nossa realidade, né? Devido à realidade do Brasil naquela época, era muito difícil, assim, a gente imaginar dominando o circuito mundial, né? Chegando e brigando lá pelo título. Nós tivemos muitos surfistas, Fábio Gouveia, Teco Padarates, Léo Neves, cara, grande Léo Neves. Porém, nossos surfistas nunca conseguiam chegar a se destacar. As coisas naquela época eram muito complicadas, tá ligado? Fora a questão de patrocínio de grana e de visibilidade, porque hoje em dia, querendo ou não, a internet acho que englobou muito, né, e deixou muito mais visível. E hoje em dia tá mais fácil justamente por causa da internet, mas naquela época, cara, era totalmente o contrário, né? Inclusive o Brasil vivia numa época não muito boa, isso querendo ou não afetou muito. E é muito importante a gente falar aqui também que a entrada dos surfistas como o Fábio Gouveia, o Teco Padarates, a galera nos anos 80, nos anos 90, abriu uma porta que eles contam, né? E você vê que hoje em dia, se não fosse provavelmente aquele movimento deles no passado, hoje em dia o Brazilian Storm provavelmente não teria acontecido, ou de uma forma tão grande como acontece agora também. E essa geração com certeza fez toda a diferença pro início do Brazilian Storm, tá ligado? Foi a partir de 2010 que as coisas começaram a mudar. Inclusive uma parada que é muito legal é o caso do Adriano de Souza, um mineirinho que fez parte do Brazilian Storm, mas também fez parte da geração mais antiga, tá ligado? Então ele meio que foi esse elo, a nova geração começou a entrar, eles entraram disciplinados, eles entraram assim, bem focados com outra mentalidade, tinha mais acessibilidade, a gente tinha mais visibilidade devido à chegada da internet, então as coisas começaram a melhorar, tá ligado? E o Brasil começou a ficar mais visto, ter uma visibilidade melhor. E tudo isso, inclusive, começou com uma crítica, né? O Brazilian Storm, teoricamente, era uma crítica. Porque a galera falava, pô, são surfistas ali, mas daqui a pouco passa. Por isso que o nome Brazilian Storm, né? Que a tempestade chega, mas ela passa. E uma coisa que todo mundo fala no circuito mundial é que acontece, os brasileiros sempre foi aquela galera julgada, tá ligado? Tipo, esses caras aí, esses brasileiros. E eles começaram a se juntar, pô, eles sempre viajavam junto, estavam junto, tá ligado? E acho que meio que isso foi formando, cara, uma parada assim totalmente diferente, que ninguém tinha visto no circuito mundial até então. E eles iam se apoiando, tá ligado? E a galera via que, porra, esses caras são diferentes, brother. Porque até então, cada um viajava sozinho, tá ligado? O surf é um esporte muito solitário. Ou até era, né? Porque hoje em dia, devido a esse feito do Brazilian Storm, né? Vocês chegarem e estar sempre junto ali, mudou completamente, né? Então todo mundo hoje em dia viaja junto e tal, tá sempre ali. Mas naquela época não, tá ligado? Então meio que isso foi dando muita força pra galera do Brazilian Storm. E foi a partir de 2014, com o título mundial do Gabriel Medina, que o Brazilian Storm nunca mais saiu de cena. Cara, eu lembro até hoje, assim, todo mundo sabe, todo mundo começou a falar de surf, todo mundo começou a prestar atenção. Uma mudança muito grande, tanto pro crescimento do esporte no Brasil, quanto pro crescimento do brasileiro, né, do surfista brasileiro fora do Brasil, tá ligado? Então esse feito do Gabriel e do Brazilian Storm, cara, foi absurdo. E trouxe, né, esse respeito a mais pra gente. No ano seguinte, o Mineirinho se sagrou campeão mundial. E, inclusive, o único cara, desde 2014, que conseguiu bater o Brazilian Storm foi o John John Flores. Tirando o John John Flores, cara, foi só o Brazilian Storm que se consagrou campeão mundial. Depois foi o Ítalo em 2017, se eu não me engano, tá ligado? E depois daí, cara, foi só pra cima, tá ligado? O John John ganhou em 2019, se eu não me engano, ou foi o Ítalo? Cara, eu tô confundindo, mas acho que 2019 foi o Ítalo, na verdade. E no surf feminino, o Brasil não chegou a dominar tanto, né, no masculino, mas a gente teve grandes surfistas, como a Jaqueline Silva, que foi considerada uma das melhores surfistas brasileiras, né, naquela época, isso foi tipo nos anos 90. E pré-Brazilian Storm, a Silvana Lima, que chegou acho que a pegar uma parte ali no Brazilian Storm. Ela foi vice-campeã 2 vezes, em 2008 e em 2009. Depois aí foi chegada das meninas, né, como a Tatiana Weston Webb, como a Luana Silva agora. Muito importante falar também que as meninas brasileiras, né, como a Jaqueline Silva, a Silvana, representaram muito bem o Brasil, tá ligado? As meninas hoje em dia também têm representando bastante a Luana, né? Foi a primeira brasileira campeã mundial júnior, né? Inclusive foi agora. Então é muito louco ver isso, é muito legal também, tá ligado? E a chegada do Brazilian Storm no circuito mundial trouxe uma nova revolução para as manobras, inclusive, tá ligado? O surf, cara, mudou completamente. Começou a entrar as manobras aéreas, as manobras que, cara, não existiam no surf, né? Até então era só o surf de borda e tubo. Então essas manobras que a gente vê hoje em dia no circuito, a galera mandando aéreo, backflip. Cara, isso antigamente não existia, né? Até mais ou menos ali 2010, 2011, a galera começou a entrar e revolucionar o surf.
Os brasileiros meio que tiveram parte disso também, tá ligado? E graças a esses caras, o Brasil meio que pegou uma forma do futebol, né? Que era aquele surf alegre, pô, descontraído, uma estileira, tá ligado? E aí, cara, é muito louco, né? Você pensar hoje em dia nisso, né? Que essa revolução, a gente viu essa revolução, sabe? Rolava muito preconceito e hoje em dia é uma potência, né? Que inspira milhões de pessoas, né? Eu moro fora, já viajei também, inclusive, para vários lugares. E dá pra você ver, sabe? Que o surfista brasileiro hoje em dia é respeitado, sabe? Tem esse respeito e, cara, graças a esses caras, como o Medina, o Toledo, o Ítalo, né, o Alejo, entre outros. E hoje em dia a gente tem grandes surfistas, como eu falei, né, o Chumbinho, o Samuel, a Tatiana no feminino, que também já era um pouco mais antiga no tour, a Luana Silva. E esse é o futuro, cara. O futuro do Brasil, eu acho que tá muito bem guardado, né? Essa geração tá chegando, né? Eu acho que ainda não chegou aquele cara, porra, igual o Gabriel, né, como eu falei. Mas temos grandes surfistas. E o Iago Dória também, né? Que como pode deixar de falar do Iago Dória, que chegou um pouco depois dessa tempestade brasileira, mas também tá ali para inclusive, brigando por título, tá ligado? E a lição também que a gente tira com isso tudo, rapaziada, é que, cara, o Brazilian Storm não foi só uma revolução no surf. Você saber que você pode, cara, tá ligado? Você pode chegar e você pode fazer, brother. Né? Você pode quebrar barreiras, independente do preconceito, independente de tudo. Então isso é uma coisa muito da hora que esses caras trouxeram, né? O Medina, o Filipinho, né? O Ítalo. Então a gente acreditar em si mesmo, acreditar no nosso potencial, o cara é muito bom. E, pô, poder estar com os brothers, então é melhor ainda, tá ligado? E isso é uma coisa também que, inclusive, o Rio Aidan, o surfista indonésio, o cara, porra, querendo não, com muita dificuldade, chegou e tá aí, tá ligado? O circuito se mantendo. Então é uma coisa que a gente pode tirar do Brazilian Storm e dessa nova geração. Eu já falei pra vocês aqui, mas vou repetir. Nada é impossível, vocês podem fazer tudo o que vocês sonharem, o que vocês quiserem, você tem que acreditar e fazer com o coração. E comenta aí quem que é o seu surfista brasileiro preferido, quem que te inspira mais, se é o Gabriel, se é o Iago, se é o Ítalo. E é isso, cara. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Trouxe a história do Brazilian Storm, né? Já que a gente tá em época de fim de campeonato, de título mundial. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Aloha e boas ondas.